Glorioso e bondoso Deus, nosso Pai, com a vossa permissão, com a graça, com a bênção do Teu Divino Espírito Santo, aqui nós encontramos reunidos. Neste tabernáculo santo, neste momento tão especial das nossas vidas. Especial porque estamos na casa do Senhor, ó Deus, aonde viemos externar a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, o nosso amor e o nosso carinho ao Senhor Deus, nosso Criador, ao Teu amado Filho Jesus, nosso Divino Mestre e Salvador. Agradecermos também a nossa querida Mãe Virgem Maria Santíssima, que ao lado do Espírito Consolador, a Santa Vó Rosa, muito tem nos ajudado a vivermos dias felizes nesta terra. Vencer as lutas, vencendo as dificuldades, porque à nossa frente nos segura com mão forte o profeta, o anjo de luz, que o Senhor, ó Deus, formou nos dias atuais para sustentar o equilíbrio deste universo e para sustentar a nossa fé, o nosso ânimo e a nossa coragem. Agradecemos ao Senhor, ao profeta irmão Maldo, por todas as bênçãos distribuídas ao favor de milhares e milhares de corações. Neste momento em que estamos por iniciar mais esta santa reunião, momento de fé, momento em que nós abrimos nossos corações para que o Senhor, ó profeta de Deus, interliga o nosso espírito ao reino dos céus, para que os santos, os anjos, adentrem no íntimo da nossa alma, nos preparando, nos fazendo mais felizes, nos fazendo mais consagrados e obedientes, e nos fazendo a cada dia melhores e mais úteis na evangelização da doutrina e da disciplina de Cristo nesta terra. Certo de todas estas bênçãos, certo do poder dos santos que reina sobre nós, em Teu nome santo, ó profeta irmão Maldo, em nome da Santa Vó Rosa, em nome dos apóstolos, dos profetas, de santos e anjos, entrego o transcurso em Tuas santas mãos poderosas e que a inspiração dos céus, que a divina unção do Espírito Santo do Pai estejam sobre todos os atos desta reunião e recaia sobre todos os corações, não somente os presentes, mas também aos que acompanham esta programação e os demais que se lembram deste momento. Certo de todas estas bênçãos, esta reunião está iniciada em nome de todos os santos dos céus, não somente hoje, mas para toda a eternidade. Amém. Cantaremos todos juntos, Igreja Forte.
neles a verdade aprendida. Assim, a semente da vida eterna neles não chega a crescer. Nasce e brota um pouquinho, mas logo vem a morrer. Porém, o mensageiro apostou, semente toda, semeadora verdade. Deus sai a semear, Jesus vai servir. A semente todas,
Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez, os meus sinceros agradecimentos a todos pela sua presença, pela sua atenção, pela sua reverência. Neste momento nós adentraremos na mensagem, na parte da reflexão, aonde hoje meditaremos na segunda mensagem publicada no boletim desta semana, que traz como título a união da família. Vamos meditar nesta mensagem todos juntos, com bastante reverência, com os nossos pensamentos aos céus, para que Deus, Ele tenha total liberdade de, através dos seus santos, dos teus anjos, adentrar no íntimo da nossa alma, para poder falar aos nossos corações, nos ajudar a sermos a cada dia melhores e que possamos vivermos cada dia mais felizes nesta terra, mesmo diante das dificuldades, diante das lutas, mas sermos grandes vencedores e que vamos a cada dia levando esta palavra através do nosso bom exemplo. A mensagem com o seguinte título: a união da família. A doutrina que temos anunciado está firmada nos ensinos que Jesus, nosso Senhor, nos legou através do ministério da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Malto, a qual temos lhes ensinado por meio dos boletins oficiais de nossa igreja. Nós, apostólicos, devemos respeitar os ensinos que estes santos de Deus nos legaram, os quais têm por objetivo a santificação e a felicidade de cada apostólico, e a estabilidade moral e espiritual da nossa igreja e das famílias apostólicas. Para que a nossa igreja seja vitoriosa, é fundamental que haja unidade espiritual nas famílias que a compõem. E no que se constitui a unidade espiritual no seio da família? É a prática religiosa efetiva dos ensinos de Jesus, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Maldo, ensinados nesta igreja. É viver no amor e no temor ao Senhor, praticando o bem e a justiça divina. Assim sendo, todos os que quiserem ser bem-sucedidos em seu lar, na vida em família, precisam viver em união e praticar a doutrina e a disciplina que temos lhes ensinado. Há um conselho muito sábio que Jesus nos deixou, conforme está registrado em São Mateus. E o Divino Mestre assim diz: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva torrencial, os rios transbordaram, sopraram os ventos e precipitaram-se contra aquela casa. Mas a casa não desabou, porque estava fundada sobre a rocha. E todos os que ouvem estas minhas palavras e não as põem em prática, é semelhante a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva torrencial, transbordaram os rios, sopraram os ventos e precipitaram contra aquela casa. E ela desabou. E a sua ruína foi completa.
Prezados irmãos e irmãs, somente crer na palavra da verdade que anunciamos não é o suficiente. É necessário também praticar os ensinos. A doutrina e a disciplina de nossa igreja em seu viver, preceitos estes de grande valor e elevada moral. Assim se faz necessários, se desejarem, de fato, alcançar a glória celestial e a felicidade enquanto viverem na terra. Aconselhamos a todos quantos desejarem ter um lar e uma família feliz e abençoada, que devem cultivar em seus corações o amor e a união. Porém, é necessário que se respeitem mutuamente. Agindo assim, terão mais sabedoria para serem humildes, para serem bondosos, caridosos, pacientes e misericordiosos a cada dia do seu viver. Sejam esforçados para jamais darem lugar a pensamentos inconvenientes e maus, que diminuam ou enfraqueçam a sua fé em Deus o Pai e nos seus santos, e coloquem em primeiro lugar em sua vida os ensinos doutrinários e a boa conduta que recebem nesta igreja. Preceitos estes que ensinam a seguir o exemplo de vida de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa, do Santo Irmão Malto. Vivam no mesmo espírito de santidade e pureza e mantenham a unidade espiritual na família, respeitando-se uns aos outros. Os pais precisam dar bom exemplo de vida e zelar pelo respeito diante dos seus filhos. Por sua vez, os filhos precisam respeitar os seus pais e buscar manter o respeito entre os seus irmãos de casa. Saibam que o Espírito de Deus habita em nós, conforme ensinou o amado apóstolo São Paulo. E ele disse assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Assim sendo, sejam dedicados à prática do bem e não percam a graça de Deus que está em vossos corações. Todos estes preciosos ensinamentos nos foram legados por Jesus e constituem a base fundamental de uma vida feliz e abençoada por Deus. Irmãos e irmãs apostólicos, construa a sua casa na rocha e não na areia. Vivam a doutrina e a disciplina da igreja todos os dias da sua vida e jamais serão decepcionados ou derrotados. Construir a casa na rocha é viver em paz e união, em obediência à doutrina e disciplina. Aceitem estes conselhos que lhes damos e serão felizes e abençoados. Prezados e amados irmãos e irmãs, aí está esta mensagem que fala a respeito da base fundamental para o sucesso de uma família, para o sucesso de um lar, para a vitória da igreja, a unidade espiritual, a união que, quando nós falamos neste sentimento de união, nós entendemos que existem diversos outros sentimentos envolvidos para que
possa ter união. Como, por exemplo, o amor fraterno, como, por exemplo, sermos pacientes, sermos misericordiosos, sermos principalmente humildes. E vejam que todos os sentimentos criados por Deus é necessário que ele exista e possa ser executado em nossas vidas. Porque, prezados irmãos, Jesus ele foi bem claro. Todo aquele que constrói a casa na rocha, pode acontecer o que acontecer, pode vir lutas, pode vir problemas, pode vir a dificuldade que seja, que esta casa não vai cair. E o que é esta casa que Jesus está falando? É a nossa fé, é a qualidade do nosso espírito. Mas se nós ouvirmos a mensagem dia após dia, e não fazer com que ela seja uma realidade no nosso proceder, Jesus ele não engana ninguém, e ele diz, a mesma coisa que pode acontecer com um ou com outro, a única diferença é que a casa que está sendo construída na areia, ou seja, a pessoa está ouvindo, mas não está entendendo, está ouvindo, mas não está dando valor. E pode vir as lutas, pode vir as dificuldades, pode vir as ilusões do mundo, que acontece com muita frequência na vida de todos. E se nós não estarmos em oração e vigiando, é possível que nos descuidados da vida, a pessoa cai. E aqui neste boletim tem uma palavra muito sincera, que somente crer na palavra da verdade que é anunciado, não é o suficiente. O que adianta nós virmos 1 ano, 2 anos, 3 anos, 30, 40, 50 anos na igreja, ouvirmos, vermos os milagres que é constante, que é real, vermos o poder dos santos, nós entendermos qual é a vontade de Deus, porque quando fala de doutrina, fala de disciplina, é a vontade de Deus sendo explicada aos nossos corações. Quando nós falamos disciplina apostólica, é a mesma coisa que estivéssemos falando as leis de Deus, é a vontade do Pai para os seus filhos. Então, prezados irmãos, se eu ouvir qual é a vontade de Deus e não fazer a vontade de Deus, o que vai acontecer? Vai adiantar alguma coisa? Não vai. A igreja não está aqui para enganar ninguém. A igreja está aqui para ajudar a todos, porque a vontade de Jesus é salvar o maior número possível de almas para Deus. Jesus ele não veio para condenar ninguém, ele veio para trazer salvação. Mas essa salvação, ela depende de cada um de nós. Quando Jesus ele diz, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e farei morada e cearei com ele. Ou Jesus disse, estou na porta, vou bater, se não abrir eu vou entrar. Jesus não falou isso. Aquele que abrir a porta. E prezados irmãos, todos os dias, todos os instantes, Jesus, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Maldo, está batendo na porta do nosso coração. Muitas das vezes nós vivendo na dificuldade, no momento de luta, no momento difícil, seja na família, seja no trabalho, seja na sociedade, muitas das vezes nós não ouvimos que na porta do nosso coração está a solução para o nosso problema. Nós tentamos resolver tudo sozinho. E quando nós não temos esta capacidade,
Então, prezados irmãos, precisamos entender que Jesus, Ele ama muito, Deus ama muito a criatura humana. Não foi por acaso que Jesus veio dos céus trazer a vontade de Deus, manifestar o poder de Deus entre a humanidade, fazer as suas promessas, cumprir as suas promessas e dar o seu sangue inocente para salvar a todos quantos quiserem, a salvação. Então, prezados irmãos, nós precisamos entender que os ensinos ministrados nesta igreja é a vontade de Deus, é a vontade de Jesus. Tudo o que o santo irmão Aldo da Santa Avó Rosa nos ensinou ao longo destes 65 anos de igreja apostólica é a vontade genuína de Deus, é a vontade pura de Deus para aqueles que desejarem ser bem-sucedidos na vida. Lembram, prezados irmãos, que em diversas ocasiões, em diversas mensagens que o irmão Aldo publicava nos boletins, ele sempre trazia a sua palavra. Se todos aqueles que desejarem ser felizes e abençoados, que obedeçam estes ensinos. Todos aqueles que desejarem ser felizes e abençoados. Prezados irmãos, quem de nós aqui que não quer ser feliz, que não quer ser abençoados? Quem de nós que não quer ser protegidos, amparados? E nós precisamos disso, mas também nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos entender que o Espírito de Deus, Ele precisa habitar em nós. Nós precisamos entender que nós precisamos ter uma unidade perfeita. Estarmos ligados a Cristo, estarmos ligados ao Consolador, estarmos ligados aos céus, para que nós possamos ser vencedores, para que nós possamos ajudar que muitos e muitos corações entendam que Jesus está lutando pela nossa salvação e pela salvação de milhares de almas. Então, prezados irmãos, vamos nos esforçar para cada dia estarmos mais ligados aos céus. Tome muito cuidado com os pensamentos inconvenientes, com os sentimentos maus que podem surgir no coração. Tenha paciência com o seu semelhante, seja misericordioso, vamos ser mais perdoadores. Ah, mas é tão difícil, fulano fez isso, fez aquilo comigo, não precisava disso. Paciência. O que Jesus precisou passar? Jesus merecia passar o que Ele passou? Ele precisava sofrer o que Ele sofreu? Claro que não. Ele fez isso pensando no Senhor, na Senhora, em você jovem, em todos nós e em milhares de almas que estão espalhadas por este mundo. E Ele ainda naquele momento mais difícil, aquele momento da sua crucificação, nas suas últimas palavras, naqueles momentos de angústias, de dor, Ele diz: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Existe algo que o mundo possa oferecer que seja melhor do que isso? Que seja mais representável do que a vontade de Deus manifestada na vida do seu Filho e mostrando com clareza o amor que Deus tem pela criatura humana? Quais os benefícios que o mundo oferece? A não ser a ilusão, a dificuldade, os problemas, que não é benefício, isso é malefícios. Então, prezados irmãos, não se iludam com o que o mundo oferece.
porque, infelizmente, o inimigo de nossas almas, ele tenta confundir os pensamentos, ele tenta lançar sentimentos no coração para desviar a nossa fé em Cristo. E nós precisamos entender profundamente que a nossa casa, ela precisa estar fundada na rocha. E a cada dia nós vamos vencendo as dificuldades. Nós vemos nos dias atuais, muitos contemplaram a luta da Santa Avó Rosa, muitos de nós contemplamos as lutas que o Santo Irmão Aldo passou nesta terra, o tanto que ele lutou. Em qual momento o Irmão Aldo desanimou? Em qual momento o Irmão Aldo desistiu? Em nenhum momento. Foi por isso que ele alcançou com glória, com êxito, a sua missão como profeta de Deus, como pastor por excelência de nossas almas. E hoje ele nos dirige, nos abençoa, nos dá força, nos dá fé, nos dá a sua mão forte e segura para nós seguirmos em frente. Precisamos confiar profundamente, irmãos, que a Santa Avó, que o Santo Irmão Aldo, que Jesus, que os santos querem nos ajudar e estão muito nos ajudando. Só depende da escolha de cada um de nós. Tudo nesta vida tem que promovemos uma ação, ela sofre uma reação. Tudo. Então nós precisamos ser muito sábios, que as escolhas que nós fazemos, nós somos responsáveis pelas consequências das mesmas. E é por isso que Jesus orienta, é por isso que a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, carinhosamente, mostra o que deve ser feito e o que devemos fazer a cada dia da nossa vida. Prezados irmãos, confiem na palavra de Deus, confiem na doutrina, na disciplina da Igreja Apostólica. Não desanimem, não se desanimem com as lutas, com as dificuldades que, embora possa estar passando. Levante a cabeça, olhe para os céus, olhe o quantos de santos, de anjos, está ao nosso dispor a nos ajudar. Vamos fazer a nossa parte. O que custa nós fazermos a vontade de Deus? Qual a dificuldade que temos de obedecer às leis de Deus? Não existe dificuldade nenhuma, irmãos. Deus, ele foi claro. Eu amo você, eu amo a Senhora, eu amo o Senhor, jovem, eu amo vocês, crianças. Eu preciso de vocês. Eu quero vocês aqui nos céus. Jesus, ele veio, deu a sua vida, deu o seu sangue inocente para lavar as nossas vestes, purificar o nosso espírito. O que precisa mais ser dito à humanidade? Qual é a dificuldade de entender a vontade de Deus? O que existe em dúvida para entender qual é a vontade de Deus? Não existe dúvida. A doutrina de Deus é muito perfeita. Ela é muito esclarecedora. Então, prezados irmãos, vamos construir a nossa casa na rocha. Não adianta ouvir e não praticar. Deus, ele é sincero. Jesus, ele é sincero. Santo Irmão Aldo da Santa Avó Rosa é sincero. Não está aqui para enganar ninguém. Precisa ouvir, mas precisa botar em prática. Amem a sua família, respeitem-se mutuamente, sacrifiquem suas vontades por Jesus. O coral apresentou um hino hoje com estas palavras: sacrifiquem suas vontades por Jesus.
Ou seja, irmãos, devemos lutar contra as vontades da carne para fazer a vontade do Espírito. E a vontade do Espírito é a vontade de Jesus, porque o Espírito de Deus, Ele habita em nós. E Ele precisa fazer morada em nós. E isto é uma necessidade na nossa vida. Então, prezados irmãos, vamos a cada dia buscar a nossa vitória. Buscar a união da nossa igreja, a cada dia mais efetiva, mais sincera. Cada dia vamos lutar ainda mais para que a palavra de Jesus chegue aos corações, muitas das vezes não soada através de palavras, através de cânticos, mas a vontade de Jesus possa chegar aos corações através de atos, de exemplos, que cada um de nós possamos fazer na sociedade. Então, prezados irmãos, nós, para que possamos concluir a reunião da noite desse dia, nós ainda ouviremos uma mensagem muito especial pelo coral. No dia de ontem falamos a respeito, fizemos uma homenagem ao amado apóstolo de Jesus, São Pedro, e também temos os demais apóstolos, os santos profetas, que muito lutaram e continuam lutando dia após dia pela vitória da Igreja Apostólica nesta terra, porque a Igreja Apostólica é a continuidade da Igreja dos Apóstolos. E hoje eles, junto com a Santa Avó Rosa, com o Santo Irmão Maldo, com os santos e anjos dos céus, um grande exército celestial, dirige os nossos passos aos céus. A luta que estes santos eles têm para desviar do nosso caminho os embaraços da vida, para tirar do nosso caminho as dificuldades, que nós não temos capacidade nem de ver, o quanto eles têm lutado por isto, é algo realmente expressivo. Ainda hoje, Jesus fala à sua igreja, ao povo, que Ele é fiel, pois seus santos hoje vencem, como os santos do Senhor venceram no passado. Mesmo porque surgiu um grande vencedor, a Santa Barbosa, o Espírito Consolador. Jamais terá fome nem sede.
aos meus anjos lembrarei e os guardarei, meus santos guardarei, como santo vencedor eu estarei, e comigo também ele estará, se o santo comigo reinará. Coluna em minha igreja será, e do meu reino santo jamais sairá, pois o nome eterno o santo vencedor terá. A coluna principal da igreja do Senhor é a nossa Santa Rosa, pois nesta terra foi a grande vencedora, e hoje no céu é tem o grande poder, pois em tudo a Deus foi fiel, e como Espírito Consolador conduz a Santa Igreja ao céu. Sendo o Pai Celeste, Jesus, o Espírito Consolador, Maria Santíssima e a Santa Rosa, fiéis às suas promessas, todos os santos lá nos céus cantam eternamente sua vitória. Maria
como santos, respondemos, louvando aos céus com nossas vitórias. Vitória da Santa Rosa, vitória dos santos do Senhor. Santa Rosa, meu santo irmão Aldo, nosso santo primaz, ó santos do Senhor, marchai, marchai para a vitória final, para a honra e glória do santo e eterno Deus, nosso Pai. Glorioso
e bondoso Deus nosso Pai, neste momento em que nós curvamos as nossas faces diante do Teu poder, diante da Tua santa presença, ó Deus, muito agradecidos estamos pela oportunidade de estarmos ligados aos céus, de estarmos na casa do Senhor, ó Deus, recebendo as Tuas palavras, os Teus conselhos, recebendo as Tuas bênçãos. Agradecidos somos ao Senhor, ó Jesus, por tudo quanto fizeste, por esse ministério tão difícil que cumpriu, para nos dar exemplos de sobra, que é possível também sermos vitoriosos nesta terra. Agradecemos pelos santos que formaste, agradecemos pela mãe do Senhor que ofereceste para cuidar de cada um de nós, para ser a nossa mãe, esta rainha nos céus, que intercede constantemente em favor das nossas vidas. Mãe Maria Santíssima, é grande o carinho que nós sentimos pela Senhora, e quanto que a Senhora tem ajudado-nos com a Santa Avó Rosa, a nos livrar dessas circunstâncias tão difíceis que vivemos nos dias atuais. Agradecemos também pelas senhoras terem, por ordem de Deus, formado o Santo Irmão Maldo nesta terra como pastor por excelência de nossas almas. Agradecemos aos Teus conselhos, ó profeta Irmão Maldo. Agradecemos as Tuas bênçãos, a Tua mão poderosa que sustenta a nossa fé. Agradecemos por todas as bênçãos que temos recebido dos apóstolos, dos profetas, dos santos, dos anjos que têm feito companhia na nossa vida. E neste momento, permita-nos suplicar em favor destes nomes que aqui se encontra nesta caixa de pedidos de oração. Santa Avó Rosa, quantas destes estão buscando em favor da saúde do seu corpo, estão buscando em favor de uma solução para o problema, seja no seu lar, na sua família, seja no seu trabalho. Santa Avó Rosa, tenha misericórdia, visita-os estas vidas, vai ao encontro de cada alma desta que muitas das vezes estão suplicando em favor da fé, estão esfriando a sua fé, estão enfraquecendo. Ó Santa Avó Rosa, acolhe em seus braços, tenha misericórdia. Jesus bendito, ajuda-nos a cada dia sermos mais consagrados, mais dedicados, mais úteis na missão de levar a Tua palavra aos quatro cantos desta terra. Ajuda-nos a superar as dificuldades, ajuda-nos a superar as ilusões que o mundo tem oferecido, a nos desviar dos caminhos tortuosos que tentam enfraquecer a nossa fé. Livra-nos de pensamentos pecaminosos e maus que tentam diminuir a nossa fé, porque nós temos exemplos, nós temos conselhos, nós temos santos poderosos a nos ajudar e nós precisamos vencer com os senhores santos dos céus que constantemente está olhando por nós. Santa Avó Rosa bendiça, despeça a todos nós na Tua graça e na Tua bênção. Eu peço, Senhor, ao Santo Irmão Maldo, que leve a cada um de nós aos nossos lares, com a Tua graça, com a Tua bênção. Permita-nos, se for da vontade de Deus, a termos uma semana protegida, abençoada, a termos um milagre da vida, para ir à busca do nosso sustento, para ir à busca da nossa felicidade, levar os nossos bons exemplos na sociedade e que possamos viver em paz, vencendo as lutas e as dificuldades. Aceitam, ó prezados irmãos e irmãs, aceitam, ó queridos internautas, as bênçãos de Deus, aceitam as bênçãos de Jesus, recebam o poder de Maria Santíssima, que o Teu manto santo recaiam sobre todos, que a bênção do Consolador adentre em vossas almas, dê o consolo do céu, ajuda-os a vencer esses momentos difíceis. Tenha fé, confie na Santa Avó Rosa, sejam todos vencedores. E neste momento todos sintam-se abraçados espiritualmente pelo abraço fraterno e celestial do profeta de Deus, deste anjo de luz que vem iluminar e guiar os nossos passos, não somente hoje, mas para toda a eternidade. Amém.